Dentre os mais recorrentes, selecionei alguns. LLA, leucemia linfóide aguda. Ocorre a infiltração no sistema nervoso central em 12% dos casos. Ah, professor, por que é importante essa colocação, que inclusive já comentou em diversos vídeos do canal? Porque ao diagnóstico é obrigatório a avaliação, a pesquisa do líquor para investigação da presença de células neoplásicas. Por quê? Se não for feito isso, a chance de uma recidiva de LLA chega em torno de 30% a 40%. Ou seja, se não for feito corretamente o diagnóstico, esse paciente pode ter uma recidiva. E vejam que de cada 100 casos tratados sem a investigação da pesquisa de célula neoplásica no líquor, chega a 40% a recidiva. Então, cada 100, 40 tem recidiva. Qual a importância disso mais ainda para esclarecer? Todo tratamento vai por água abaixo quando tem uma recidiva. Muitas vezes os blastos ficam resistentes, a morfologia fica alterada, os marcadores para pesquisa de doença residual mínima mudam, essa célula fica anômala mais ainda, às vezes ela fica aberrante fenotipicamente, a genética dela pode ser transformada, ou seja, tudo dificulta por um simples equívoco de não ter solicitado pesquisa de célula neoplásica ao diagnóstico. Nas LMAs, leucemias mieloides agudas, ocorre em quantos por cento dos casos? 3% dos casos, ou seja, a cada 100 leucemias agudas por origem mieloide, nós temos infiltração no sistema nervoso central. E dentro desses 3%, nós ainda temos alguns subtipos vindo da classificação da Organização Mundial da Saúde, que eu vou passando para vocês nos slides na sequência. Linfomas, importante, tanto de origem periférica, dos linfonodos, como primário do sistema nervoso central. Qual o padrão, qual o tipo celular? Principalmente linfomas não Hodgkin, podendo ser B ou T, e lembremos que pacientes com HIV podemos ter uma incidência maior de linfoma primário no sistema nervoso central. Professor, e outras leucemias, linfomas e outras doenças hematológicas podem infiltrar o sistema nervoso central? Sim, de uma maneira mais rara. Podemos ter infiltração das doenças crônicas no sistema nervoso central, das leucemias crônicas, leucemia linfocítica crônica e mieloide crônica? Sim, geralmente em fases quando ela agudiza, ou seja, ela transforma de uma morfologia crônica para uma aguda. Isso pode ocorrer nessa etapa, uma infiltração no sistema nervoso central, obviamente bem mais raro, mas não é impossível, ok? A partir daí, nós temos que ter um entendimento que a coleta é muito importante. Por quê? Porque a sensibilidade e a especificidade de encontrarmos blastos circulantes no sistema nervoso central, a partir do espaço subaracnoideu, circulando no fluxo licórico, aumenta a chance em relação ao volume e à quantidade de punções. Vejam que, quando nós temos uma punção única, com pouquíssimo volume, a chance de nós identificarmos por concentração uma célula neoplásica cai para 15%. Ou seja, às vezes a coleta é difícil, principalmente em crianças de 2, 3, 5, 6 anos, quando o médico, neurologista, o anestesista, tenta fazer a punção, ou o próprio oncologista tenta fazer a punção, há um erro de punção, dificulta essa coleta, vem um pouco volume e, como eu já passei para vocês em outros vídeos, até mesmo a quantidade de hemácias interfere e implica na classificação de risco em relação às patologias. Ou seja, pouco volume e punção única, uma sensibilidade muito baixa de detecção da presença dessa célula neoplásica. Começamos a ter melhora quando nós temos um volume adequado, uma punção única em torno de 50% dos casos.
E o ideal sempre são punções repetidas no intervalo de uma semana a 10 dias, onde a gente tem um volume robusto, a gente chega a ter 80% de sensibilidade para a detecção dessa célula neoplásica, garantindo mais ainda uma credibilidade em relação à nossa pesquisa. Já para um padrão celular, quais os tipos de blastos que nós visualizamos principalmente no líquor? Como eu já falei para vocês, nós temos principalmente lá no início, como destaque, as leucemias agudas e os linfomas. A partir da LLA, o padrão celular esperado no líquor são de linfoblastos. Nós temos algumas técnicas que ajudam nessa identificação e, inclusive, ajudam na identificação dos marcadores de alteração cromossômica, como a citogenética, através de algumas técnicas como FISH-PCR, para a identificação de translocações e de naturezas estruturais genômicas em relação ao gatilho da transformação de célula normal para blasto. A imunofenotipagem nessa situação de linfoblastos é importante para a pesquisa da doença residual mínima e também em algumas situações quando fica duvidosa a citologia, ela confirma ou não a presença dessa célula jovem no sistema nervoso central. Já para as leucemias mieloides agudas, dentro dos seus subtipos de LMAs, nós temos as duas que mais infiltram o sistema nervoso central, que são a LMA-M3 clássica e variante, com promielócitos anômalos, e a com monoblastos, principalmente M4 e M5, tanto A e B, para que morfologicamente tenha uma recorrência maior em relação a essa infiltração. Da mesma maneira, a imunofenotipagem e a citogenética podem nos estar auxiliando nessa identificação. Eu ainda acho muito importante sempre, independente de já ter sido feito no sangue ou na medula óssea, a complementação no líquor para a imunofenotipagem citogenética, porque em alguns momentos, quando o paciente entra em tratamento, a gente já sabe o padrão, fazendo todos os exames, a gente já sabe o padrão imunofenotípico desse blasto e molecular de genética desse blasto. Quando o paciente começa o tratamento, muitas vezes, quando ele tem uma recidiva, a gente consegue verificar se esse mesmo blasto que recidivou é o mesmo blasto do diagnóstico, se ele não teve uma mudança no padrão fenotípico ou se ele não teve uma mudança no padrão genético, por conta até mesmo em relação à resistência, à agressividade da doença. Ou seja, já peguei casos em que no diagnóstico era um padrão de blasto, depois da recidiva tinha outro padrão de blasto. Então é importante essa complementação de exames. Já para linfomas, principalmente linfomas não Hodgkin, e aí entra uma seara muitas vezes bastante difícil, onde é recomendado inclusive uma dupla checagem de citologistas em relação à análise morfológica e com certeza o apoio da imunofenotipagem, e na grande maioria a gente sempre usa o PCR para Epstein-Barr, porque ele está geralmente associado ao gatilho em relação ao início da doença, dando positivo. Já para algumas questões de recidiva, que eu já falei para vocês, lembremos que na LLA, para meninos, esses blastos muitas vezes ficam escondidos, vamos dizer assim, nessas duas regiões, para meninos em testículos e no sistema nervoso central. Por isso, reforçamos a grande importância da identificação ao diagnóstico, tanto global como diferencial, da presença ou não de blastos.